E agora nós vamos uma entrevista com o Dr. Orlando Gomes e o reverendo Messias Anacleto Rosa. Reverendo, a primeira igreja formada no mundo relacionada à igreja como uma prisão. Tem uma igreja que nasceu como fruto de uma prisão em Filipos, Atos capítulo 16. Então, o Evangelho... O Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Sim, Atos 16, 31. Atos 16, 31. 31. Paulo e Silas estão presos, exatamente. Eles oram e cantam. Deus se manifesta, os alicerces se movem, as portas se abrem e o carcereiro toma. Se matar, e Paulo diz, não faças tal. Estamos todos nós aqui, ninguém fugiu. Ninguém fugiu, porque quando Deus faz a ordem, Deus não é um Deus de desordem, Deus é o Deus da ordem. As portas se abriram, mas os presos ficaram. Então Paulo e Silas dizem ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E ali nasceu a primeira igreja do continente europeu. Lindo, né? Não é será salvo tu e a tua casa. Uma boa palavra, esperança para a nossa casa, né? Reverendo, eu acho o seguinte, eu sou leigo, mas aprendi muito com vocês. Não, o senhor é um pensador. Eu sou um assíduo frequentador dos seus cultos. Mas a família, tudo na formação do filho. Uma família desequilibrada dificilmente tem filhos equilibrados. Estou certo ou errado? O senhor está certo. Mas o senhor sabe que eu... Dificilmente é desequilibrada. É uma árvore com galhos defeituosos. Sabe, doutor Orlando, eu creio que... Há exceção. Sim, há exceção. E graças a Deus que há exceção. Mas eu creio que cabe a nós, e a gente faz um apelo aos nossos telespectadores, no sentido de que oremos pela família, oremos pelos nossos filhos, pelos casamentos. Eu creio que a Igreja de Cristo deve assumir esta responsabilidade, esta missão, porque uma família bem ajustada, foi um presidente da nação americana que disse assim, a nação só será forte à medida que as famílias forem fortes. Lares fortes, igreja forte, sociedade forte. Eu creio que quando a família está bem ajustada, nós criamos um alicerce para uma sociedade diferente. Deve ser esta a nossa visão e nós devemos nos empenhar com isto, valorizarmos a família. Reverendo Jonas. Ele está aqui. Reverendo Messias, a oração tem muito poder. Agora é o seguinte, e a oração da igreja, quando o pastor ora dentro da igreja, a proporção do valor dessa oração, isso é oração na igreja. Sim. Você conhecia? Sim. Perguntei certinho? O senhor é um pensador, um teólogo. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus diz assim, no 18 ele diz assim, o que liga na terra é ligado no céu. O que desliga na terra é desligado no céu. Aí no 19 ele diz, onde estiverem, no 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E no 19 Jesus diz, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito por meu Pai que está nos céus. Eu até, se o senhor me permite, eu diria assim,
Não é tanto a oração que tem poder, mas eu diria, Deus tem poder em resposta às nossas orações. Eu gosto sempre de contar uma historinha, tá? O pastor chegou a uma das suas ovelhinhas e falou para aquela senhora: a senhora é uma mulher de uma grande fé. Aí ela disse: não, pastor, eu não sou uma mulher de uma grande fé. Não, mas a gente está vendo o seu testemunho, a senhora é uma santa, a senhora tem uma grande fé. Aí ela disse assim: eu tenho uma pequenina fé em um grande Deus. Isso muda, né, doutor Orlando? Que Deus nos ajude a termos a nossa fé colocada no Deus vivo, o nosso Deus. Por falar em fé, uma ocasião eu via um pastor falando sobre aquele anjo de Jericó, à beira das muralhas de Jericó, quando aquele anjo apareceu. Ele foi perguntado: você pertence a nós ou ao adversário? Ah, sei. Você recorda essa passagem? Sim. Josué foi o líder que assumiu... Eu vi o galo cantar, não sei onde. Josué foi o líder que assumiu a missão de levar o povo até a terra da promessa. Moisés foi o que tirou o povo do Egito e o conduziu pelo deserto. Até as margens, até a beira de Jericó. As margens do Jordão. Antes de Jericó. Muito bem. E quando Josué assume a liderança, ele tem uma visão, assim como Moisés teve a visão da sarça, em Êxodo capítulo 3. Josué também tem uma visão, mas não a visão da sarça. Ele vê um soldado, talvez com as insígnias de um capitão, de um coronel, não sei. Aí Josué lhe pergunta: você é dos nossos ou é o inimigo? Ele fala: nenhum nem outro, eu sou um representante do Deus Altíssimo. Vá em frente, você não está só. Mensagem que fica para nós: se Deus nos confiou uma missão, seja ela pequena ou seja grande, quem sabe Deus lhe confiou uma missão. Onde você está? Não tenha medo, vá em frente, porque Deus está com você. Assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não temas, nem te assombres. É o Senhor que te toma pela mão, te dá a graça e te torna um vencedor. Reverendo, entre aspas, não vim trazer paz, mas espada. Sim, são palavras de Jesus. Mas em que contexto Jesus disse isto? Porque é um princípio, doutor Orlando, na hermenêutica, na leitura, da interpretação dos textos sagrados, não é? A gente sempre explica um texto à luz do contexto, porque senão nós podemos incorrer em perigos muito sérios, né? Se não for assim. Quando Jesus disse, doutor Orlando, que eu não vim trazer paz, eu creio que Jesus está nos desafiando para uma verdade do Evangelho. Qual é? Olhe bem nos meus olhos. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é tomar uma cruz de madeira. Não é fazer uma penitência, não. Tomar a cruz é uma renúncia. É uma renúncia e, ao mesmo tempo, nós nos comprometermos com o Evangelho. Porque hoje nós temos também um Evangelho que é onde nós queremos as bênçãos, mas não queremos o Deus da bênção. Queremos a dádiva, mas não queremos o doador. Queremos as graças que vêm de Deus, mas não queremos aquele que é a fonte de toda a graça. Ou seja, precisamos de um Evangelho com qualidade. E o Evangelho de Cristo, doutor Orlando, é isto. Ser cristão, se o senhor me permite, ser cristão
é ter um compromisso com o Cristo do Evangelho, o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Como Paulo disse, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Não é fácil, doutor? Pois é, não é fácil. Por isso mesmo, Jesus falou, eu não vim apenas trazer a paz, porque essa paz, doutor Orlando, dourada, com esse glamour. O que é paz, doutor Orlando? Eu creio que paz é aquilo que Jesus fala em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paz não significa, doutor Orlando, a ausência de problemas, a ausência de desafios, de lutas, de tribulações, mas em meio às tribulações, às dificuldades, aos percalços, podemos dizer como Paulo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Paz não é nem sempre um lago plácido, os próprios discípulos um céu azul. Os próprios discípulos... Paz muitas vezes, nas lágrimas, nas horas difíceis, doutor Orlando. O apóstolo Paulo diz isto em 2 Tessalonicenses 3,16. O mesmo Senhor da paz vos conceda paz em todas as circunstâncias. Quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro. Quando está com saúde, quando não tem saúde. Quando tudo vai bem, mas quando os ventos sopram o contrário. Mas ainda assim, nós podemos dizer, Jesus é a minha paz. Ele é o príncipe da paz. Provação, pastor. Provação. Outro assunto. Todos nós temos, não temos? Me diga uma pessoa que não teve provações. Exemplo, e os cristãos primitivos? E as arenas? E o Coliseu está lá, um testemunho. Não é? Os cristãos jogados às feras. Senhor, hoje nós temos mais de 52 nações que vivem o chamado cristianismo de alto risco, onde não há liberdade para se... Mais de 52 nações. Não há liberdade religiosa. Não. Pois é, mas a igreja está lá, doutor Orlando. A igreja está lá. A igreja subterrânea. Agora, não, existe uma igreja nacional, oficial do governo, mas os cristãos que estão oferecendo as suas vidas, olha aqui, não tem medo de ser cristão. E eu digo, ser cristão não é status. Ser cristão é tomar a cruz. Ser cristão é andar como Jesus. Ser cristão é viver na prática o Evangelho de Cristo. Então, as perseguições, as tensões, vamos ter, doutor Orlando. Este Evangelho que fala só de uma prosperidade, que tudo corre bem, que o senhor não fica doente, que o senhor não fica pobre, isso não está na Bíblia. A Bíblia nos... Pelo contrário, está na Bíblia o contrário, né? Não é? Mas vamos prosseguir. Vale a pena seguir a Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre a violência. Por exemplo, violência. Mohamed, por exemplo, lá na França, matou 3 crianças, 2 soldados, um líder religioso, foi assassinado. Como é essa alma, reverendo? Ah, sim. Mas sabe... Como é essa alma? O que há dentro dessa alma? O que faltou para esse homem ser um homem de paz? Mas sabe, doutor Orlando... Que não praticasse absurdos como esse? O senhor, como advogado,
o senhor como professor, o senhor teria respostas interessantíssimas. Deixa eu lhe dizer, não precisamos, com todo respeito, ir à França, ir aos Estados Unidos. Nós temos casos aqui no Brasil, não é verdade? Que não vamos, que não vamos citar, não fica bem. Ou vamos manter, não é verdade? Não vamos citar. Pastor, doutor, a violência está aqui dentro. A violência está aqui dentro. Porque aqui dentro não existe o reino de Deus. Não é? Porque hoje eu faço uma brincadeira, o senhor vai me permitir. Nós vivemos uma sociedade maquiada. A indústria que mais vende os cosméticos, não é? Então nós acertamos aqui, acertamos ali, até o sorriso. E o senhor que trabalha com televisão, aí eu que gravei tanto para a televisão, vivi tanto isso, vai lá na salinha, faz uma maquiagem. Não é verdade? Eu digo assim, que quem tem o cabelinho mais, então vamos fazer uma melhoradinha. Então, muda-se tantas coisas. Doutor, não adianta trabalhar o invólucro se o presente. Então, o que nós precisamos, doutor, é a palavra de Ezequiel 36, 26. Eu vou tirar o seu coração de pedra, eu vou te dar um coração de carne. Eu vou fazer de você um novo homem, uma nova mulher. A violência está dentro de nós. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Quando Jesus disse, se alguém te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te levar a capa, deixe-lhe a túnica também. Querido, esta é uma proposta diferente. É a proposta de Jesus. Então, a violência na casa, a violência no trânsito, a violência que campeia, que está aí. Por mais que nos esforcemos, eu respeito, apoio e admiro todo o esforço dos segmentos da sociedade, da esfera federal, estadual, municipal, os clubes, as ONGs, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos de uma mudança aqui dentro, uma transformação. E quando Jesus está no coração do homem, ele não faz essas coisas. Reverendo, entre aspas, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, Santo Agostinho, ele tem uma expressão muito bonita. Ele diz assim, a fé honra a Deus, mas Deus honra a fé. O senhor entendeu? A fé honra a Deus, Deus honra a fé. Fé, doutor Orlando, não é um salto no escuro. Não é isso aí que diz, frases, não tem. Fé não é um salto no escuro. Fé, doutor Orlando, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé em Deus. Fé em Deus. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Que remove montanhas. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mas eu pergunto, fé em quem, doutor Orlando? Em Deus. Neste Deus que criou os céus e a terra, que nós cremos, esse Deus soberano, esse Deus que tudo vê, que tudo pode, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus que nos ama, misericordioso, Deus que é juiz. Mas a palavra diz que quando Ele julga com amor. E quando Ele ama com justiça. Não é? É a fé deste Deus
que pode todas as coisas, que pode abençoar seu coração, que pode abençoar sua casa, que pode abençoar sua família. Aí o Senhor verá de Cristo. Vai, a tua fé te salvou. A fé colocada no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá, e você acompanhou a entrevista do Dr. Orlando com o Reverendo Messias e estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Doutor, até o nosso próximo programa. Meus amigos, voltaremos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Um forte abraço a todos.